Sejam muito bem-vindos ao seu curso de Neurociência Aplicada. Estamos no módulo 4, Cognição, Pensamento e Tomada de Decisão, e hoje estamos entrando na unidade 2, que tem por tema a memória. E o ponto número 1, tipos de memória. Quando falamos em memória, estamos falando de um dos sistemas mais importantes do funcionamento do cérebro humano. A memória é responsável por registrar, armazenar e recuperar informações ao longo do tempo. Sem memória, o ser humano não conseguiria aprender, tomar decisões ou construir sua identidade. É importante compreender que a memória não é uma estrutura única do cérebro. Na verdade, ela é composta por diversos sistemas interligados. Esses sistemas trabalham em conjunto, mas possuem funções diferentes. Cada sistema atua em um nível específico do processamento da informação. De forma geral, a memória pode ser dividida em três grandes categorias. A primeira é a memória sensorial, a segunda é a memória de curto prazo e a terceira é a memória de longo prazo. Cada uma dessas categorias possui características próprias e cada uma delas participa de etapas diferentes do processamento da informação. A memória sensorial é a forma mais imediata de registro da informação. Ela capta estímulos vindos dos sentidos, como visão, audição, tato e olfato. Esse tipo de memória dura apenas alguns milissegundos ou poucos segundos. Podemos imaginar a memória sensorial como um buffer temporário do cérebro. Ela recebe uma grande quantidade de estímulos sensoriais, mas apenas uma pequena parte dessas informações será selecionada para processamento posterior. Se o cérebro considera a informação relevante, ela é transferida para a memória de curto prazo. Caso contrário, ela simplesmente desaparece. A memória de curto prazo é responsável por manter informações ativas por um período limitado. Geralmente, sua duração varia de alguns segundos até poucos minutos. Ela possui capacidade limitada. Normalmente, consegue armazenar entre 5 a 9 itens simultaneamente. Essa memória é essencial para tarefas imediatas do dia a dia. Por exemplo, lembrar de um número de telefone por alguns instantes ou manter uma informação ativa enquanto realizamos uma tarefa. Dentro da memória de curto prazo, existe um conceito importante chamado memória de trabalho. A memória de trabalho permite manipular informações enquanto realizamos atividades. Por exemplo, resolver cálculos, compreender um texto ou organizar ideias enquanto falamos. A terceira categoria é a memória de longo prazo. Ela é responsável pelo armazenamento duradouro das informações. Diferente da memória de curto prazo, sua capacidade é praticamente ilimitada. A memória de longo prazo pode armazenar informações por dias, anos ou até por toda a vida. Dentro desse sistema existem diversas subdivisões. Uma delas é a memória declarativa. A memória declarativa envolve informações que podem ser conscientemente lembradas e verbalizadas. Ela inclui fatos, conceitos e acontecimentos. Dentro da memória declarativa, existem dois subtipos principais. O primeiro é a memória episódica. Ela está relacionada a experiências pessoais vividas. Por exemplo, lembrar de uma viagem ou de um momento importante da vida. O segundo subtipo é a memória semântica. Ela envolve conhecimentos gerais sobre o mundo. Por exemplo, saber que o Brasil está na América do Sul, ou saber o significado de palavras e conceitos. Outro tipo importante de memória de longo prazo é a memória procedimental. Essa está relacionada a habilidades e hábitos. Esse tipo de memória é adquirido principalmente por meio da prática.
Exemplos incluem andar de bicicleta, dirigir um carro ou tocar um instrumento musical. A memória procedimental tende a funcionar de forma automática e inconsciente. Ela envolve estruturas cerebrais como o cerebelo e os gânglios da base. Além dessas categorias, existe também a memória emocional. Esse tipo de memória está associado a experiências com forte carga efetiva. A amígdala desempenha um papel importante nesse processo. A emoção fortalece a consolidação das lembranças. Por isso, experiências emocionalmente intensas são lembradas com mais facilidade. Existe ainda a memória prospectiva. Ela permite lembrar de realizações de efeito futuro. Por exemplo, lembrar de tomar um medicamento em determinado horário. Cada tipo de memória envolve circuitos neurais específicos, mas todos esses sistemas trabalham de forma integrada no cérebro. A atenção é fundamental para que a memória seja formada. Sem atenção, a informação não é corretamente registrada. A repetição fortalece as conexões neurais associadas à memória. O sono também desempenha papel essencial na consolidação das lembranças. Por outro lado, o estresse crônico pode prejudicar a memória, especialmente afetando o funcionamento do hipocampo. A nutrição adequada e a atividade física também influenciam o desempenho da memória. Portanto, a memória é um sistema complexo, dinâmico e multifacetado. Compreender seus diferentes tipos permite melhorar estratégias de aprendizagem e desempenho cognitivo. Ponto número 2. Como a memória é formada? A formação da memória é um processo neurobiológico dinâmico. Esse processo permite ao cérebro registrar, armazenar e recuperar informações ao longo do tempo. A memória é fundamental para a aprendizagem. Também é essencial para a construção da identidade e para a adaptação ao ambiente. Esse processo não ocorre de forma única. Ele envolve várias etapas interdependentes. Tradicionalmente, a formação da memória é dividida em 3 fases principais. Essas fases são codificação, armazenamento e recuperação. A primeira etapa é a codificação. Codificar significa transformar uma informação em um formato que o cérebro possa processar. Essa etapa depende diretamente da atenção. Sem atenção adequada, a informação não é registrada corretamente. A codificação pode ocorrer por meio de estímulos visuais, auditivos ou sensoriais. Quanto mais sentidos estão envolvidos, mais eficiente tende a ser o processo. A organização da informação também facilita a codificação. Informações estruturadas são assimiladas com maior facilidade. A emoção também exerce influência nessa fase. Experiências emocionalmente significativas tendem a ser registradas com mais intensidade. A segunda etapa é o armazenamento. Nessa fase, a informação é consolidada em redes neurais. O hipocampo desempenha papel central nesse processo. Ele atua como um organizador das memórias recentes. Posteriormente, essa informação ou essas informações são transferidas para o córtex cerebral. No córtex, as memórias são armazenadas de forma distribuída e duradoura. Esse processo envolve mudanças estruturais nas sinapses. Essas mudanças são chamadas de consolidação da memória. A repetição fortalece as conexões sinápticas. Quanto mais revisitamos uma informação, mais estável ela se torna. O sono profundo é essencial nesse processo.
Durante o sono, o cérebro reorganiza e reforça os circuitos neurais formados durante o dia. A terceira etapa é a recuperação. Recuperar significa acessar informações armazenadas. Esse processo depende da força das conexões neurais formadas anteriormente. Memórias bem codificadas e bem armazenadas são recuperadas com maior facilidade. A recuperação também pode ser facilitada por pistas contextuais. Por exemplo, lembrar de algo ao retornar ao mesmo ambiente onde foi aprendido. A prática da recuperação ativa também fortalece a memória. Relembrar informações consolida ainda mais os circuitos neurais. A emoção exerce papel importante em todas as etapas. A amígdala interage com o hipocampo para fortalecer memórias emocionais. Fatores fisiológicos também influenciam a formação da memória. O sono adequado melhora a consolidação das informações. A alimentação equilibrada fornece energia para o cérebro. A atividade física aumenta a circulação sanguínea cerebral. Por outro lado, o estresse crônico pode prejudicar a memória. Altos níveis de cortisol interferem na consolidação e recuperação das informações. É importante lembrar que a memória não é um registro fixo da realidade. Ela pode ser modificada sempre que é acessada. Esse fenômeno é chamado de reconsolidação da memória. Compreender como a memória é formada permite desenvolver estratégias mais eficazes de aprendizagem. Ponto número 3. Esquecimento e interferência. O esquecimento é um processo natural do cérebro humano. Ele não representa apenas uma falha. Na verdade, também funciona como um mecanismo adaptativo. O cérebro não consegue armazenar todas as informações que recebe. Por isso, ele seleciona aquilo que considera mais relevante. Informações pouco utilizadas tendem a ser enfraquecidas ou eliminadas. Esse processo ajuda a economizar energia neural. Uma das principais causas do esquecimento é a falta de repetição. Quando uma informação não é revisada, suas conexões sinápticas enfraquecem. Outro fator importante é a interferência de novas informações. A interferência ocorre quando conteúdos semelhantes competem entre si. Esse fenômeno pode ocorrer de duas formas. A interferência proativa acontece quando memórias antigas atrapalham novas aprendizagens. Já a interferência retroativa ocorre quando novas informações prejudicam memórias antigas. A baixa relevância emocional também favorece o esquecimento. Informações sem significado pessoal tendem a ser descartadas com maior facilidade. A atenção insuficiente durante a aprendizagem também contribui para o esquecimento. Sem foco adequado, a informação não é corretamente codificada. O estresse crônico também pode prejudicar a memória. Altos níveis de cortisol afetam o funcionamento do hipocampo. A privação de sono também compromete a consolidação da memória. Sem sono adequado, o cérebro não consegue organizar as informações adquiridas. O envelhecimento também pode influenciar memórias. No entanto, a estimulação cognitiva pode reduzir esses efeitos. Às vezes, a informação está armazenada, mas não conseguimos acessá-la. Esse fenômeno é conhecido como efeito da ponta da língua. Pistas contextuais podem ajudar na recuperação da memória. Cheiros, ambientes e emoções podem ativar lembranças armazenadas. A organização da informação também reduz o esquecimento. Conteúdos estruturados são recuperados com maior facilidade. A revisão espaçada é uma técnica eficaz para fortalecer a memória. Revisar conteúdos em intervalos regulares reduz a perda de informação.
A prática de recuperação ativa também melhora a retenção. Relembrar informações sem consulta fortalece circuitos neurais. O esquecimento também tem uma função adaptativa. Ele permite que o cérebro elimine informações irrelevantes. Isso evita sobrecarga cognitiva. Assim, esquecer não significa apenas perder informações. Significa também reorganizar o conhecimento e otimizar o funcionamento do cérebro. Bem, estamos terminando a unidade 2 do módulo 4. Esperamos que esteja tirando proveito de cada módulo. Nos vemos no módulo 3. Até mais!